O CEO milionário abriu a porta errada e encontrou sua secretária em um momento inesperado. O que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. O prédio espelhado da Mendonça & Associados Construtora se erguia como um gigante de vidro e aço no coração financeiro de São Paulo. No 35º andar, Lucas Mendonça ajustava a gravata italiana enquanto observava o movimento frenético da Avenida Paulista através da janela de seu escritório. Aos 35 anos, tinha construído um império que movimentava bilhões de reais, mas sua expressão séria raramente demonstrava satisfação. Senhor Mendonça, a reunião com os investidores japoneses começa em 10 minutos, anunciou Roberto, seu assistente pessoal, pela porta entreaberta. Lucas assentiu sem desviar o olhar da janela. A chuva de março tamborilava contra o vidro, criando pequenos rios que desciam pela superfície. Ele pegou a pasta com os documentos e caminhou pelos corredores em direção à sala de reuniões, seus passos ecoando no piso de mármore. A empresa fervilhava de atividade. Funcionários caminhavam apressados, telefones tocavam incessantemente, e o aroma de café recém-passado misturava-se ao som dos elevadores subindo e descendo. Lucas conhecia cada centímetro daquele lugar. Havia sido sua segunda casa nos últimos 10 anos. Absorvido em pensamentos sobre a proposta de expansão para o Nordeste, ele virou à esquerda no corredor, empurrou a porta e entrou determinado. Onde estão os relatórios financeiros do projeto de Recife? Perguntou sem levantar os olhos dos papéis. O silêncio que se seguiu o fez erguer a cabeça. Estava na sala errada. À sua frente, uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque elegante o encarava com surpresa. Ela usava um blazer azul marinho, que realçava seus olhos cor de mel, e sobre a mesa organizava pilhas de documentos com precisão militar. Desculpe, senhor. Marina Silva levantou-se rapidamente, quase derrubando a xícara de café. Acredito que o senhor se confundiu de sala. Lucas ficou momentaneamente desconcertado. Reconheceu o rosto, mas nunca havia prestado atenção suficiente para memorizar seu nome. Ela era apenas mais uma funcionária nos corredores intermináveis da empresa. Sim, me confundi, admitiu, sentindo-se estranhamente desconfortável. Estava procurando a sala de reuniões. É 2 portas à direita. Marina indicou gentilmente, notando a tensão em sua postura. Mas, senhor Mendonça, se me permite... Vi que o senhor mencionou os relatórios de Recife. Lucas arqueou uma sobrancelha. Era raro alguém se dirigir a ele de forma tão direta, especialmente uma secretária. Marina hesitou por um instante, mas a urgência na voz dele durante a pergunta inicial a encorajou a continuar. Acredito que possa ajudar. Ontem à noite, trabalhando até mais tarde, notei algumas inconsistências nos números que foram enviados para aprovação. Se quiser, posso mostrar. A curiosidade venceu a pressa. Lucas se aproximou da mesa, observando como ela organizava os documentos com movimentos precisos e seguros. Veja aqui. Marina apontou para uma planilha. Os custos de material de construção estão 15% acima do orçamento inicial, mas na página seguinte, o mesmo valor aparece dentro do previsto. Parece que houve um erro na compilação dos dados. Lucas analisou os números, sua mente processando rapidamente as implicações. Se ela estivesse certa, a reunião com os investidores japoneses poderia ser um desastre. Como você teve acesso a esses documentos? Perguntou, sua voz mais curiosa que acusatória. Trabalho diretamente com o departamento financeiro, organizando relatórios gerenciais. Sempre reviso tudo antes de arquivar. Marina explicou, sentindo as bochechas esquentarem sob o olhar intenso dele. É apenas uma mania minha, conferir os números. Lucas estudou o rosto dela com nova atenção. Havia algo diferente ali. Uma inteligência aguçada que ele não esperava encontrar. Qual seu nome? Marina Silva, senhor. Trabalho aqui há 3 anos como secretária executiva do departamento financeiro. 3 anos. Lucas se sentiu ligeiramente culpado por nunca ter notado alguém que claramente demonstrava tanto cuidado com o trabalho. Marina, repetiu testando o nome. Você salvou esta reunião e possivelmente alguns milhões de reais. O sorriso que iluminou o rosto dela foi genuíno e transformador. Por um momento, Lucas esqueceu completamente da reunião que o aguardava. Dá-se via sentar-te, Marina, observou Lucas sair da sala com os documentos corrigidos, sentindo o coração acelerar
de uma forma que não conseguia explicar. Nunca havia estado tão próxima do CEO, e certamente nunca imaginara que ele notaria seu trabalho de uma forma tão direta. Ela se recompôs rapidamente e voltou a organizar os papéis sobre a mesa, mas seus pensamentos continuavam voltados para aqueles poucos minutos de conversa. Havia algo na forma como ele a olhara no final, como se realmente a visse pela primeira vez. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Marina, você viu o Lucas passar por aí? A voz de Roberto, o assistente pessoal, soava ligeiramente preocupada. Ele sumiu a caminho da reunião. Ele passou aqui, sim, estava procurando alguns documentos sobre Recife, respondeu Marina, optando por não mencionar a confusão inicial. Acho que já deve estar na sala de reuniões. Perfeito. Obrigado, Marina. Ela desligou o telefone e voltou ao trabalho, mas a concentração havia desaparecido. Cada vez que alguém passava pelo corredor, erguia os olhos esperando ver a figura elegante de Lucas novamente. 2 horas depois, Marina estava finalizando um relatório quando Roberto apareceu em sua porta. Marina, o Sr. Mendonça gostaria de falar com você em seu escritório. Agora, se possível. O estômago dela deu um nó. Seria sobre os documentos? Teria feito algo errado ao se intrometer? Claro, respondeu alisando o blazer e verificando se o cabelo continuava no lugar. A caminhada até o 36º andar pareceu durar uma eternidade. Marina nunca havia estado no escritório de Lucas, apenas ouvira descrições sobre sua imponência. Quando Roberto a conduziu através da sala de espera decorada com quadros de artistas brasileiros e móveis de design, ela se sentiu como se entrasse em outro mundo. Lucas estava de pé atrás de sua mesa, observando a cidade através da parede de vidro. Quando ela entrou, ele se virou e Marina notou que havia tirado o paletó. A camisa branca realçava sua postura confiante, mas havia algo diferente em sua expressão, menos distante que de manhã. Marina, sente-se, por favor. Ele indicou uma das poltronas de couro em frente à mesa. Ela obedeceu, cruzando as mãos no colo para disfarçar o nervosismo. A reunião com os investidores japoneses foi um sucesso, Lucas começou, apoiando-se na borda da mesa. Graças à sua observação, conseguimos apresentar números corretos e fechamos um contrato de 200 milhões de reais. Marina sentiu um alívio imenso, misturado com orgulho. Fico feliz em ter ajudado, Sr. Mendonça. Lucas, ele corrigiu suavemente. E eu gostaria de saber mais sobre você. 3 anos trabalhando aqui, formação superior em administração. Ainda cursando. Marina interrompeu, sentindo as bochechas corarem. Faço faculdade à noite. São 4 anos e meio para terminar. Por que demora tanto? A pergunta era feita sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Trabalho durante o dia para sustentar minha mãe e a mim. Ela tem problemas de saúde que requerem cuidados constantes, Marina explicou, surpresa com a própria honestidade. Por isso só consigo fazer 2 matérias por semestre. Lucas assentiu lentamente, processando a informação. Havia uma determinação silenciosa naquela jovem que o impressionava. E o que você faz aqui, além de organizar relatórios? Coordeno a comunicação entre o financeiro e os outros departamentos. Organizo documentação para auditorias. Faço análises preliminares de custos. Marina pausou. Na verdade, acabo vendo muito do que passa pela empresa. Interessante. Lucas caminhou até a janela. Marina, que tal jantar comigo amanhã? Gostaria de discutir algumas ideias sobre possíveis melhorias na empresa. O convite a pegou completamente desprevenida. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar se havia ouvido corretamente. Jantar? Repetiu incerta. Sim, há um restaurante italiano nos Jardins que frequento. Podemos conversar com mais calma sobre sua perspectiva da empresa. Marina hesitou. Parte dela queria aceitar imediatamente, mas outra parte sussurrava alertas sobre as complicações que poderiam surgir. Senhor, Lucas, corrigiu-se. Não seria mais apropriado uma reunião aqui no escritório? Lucas sorriu, e Marina percebeu que era a primeira vez que o via sorrir genuinamente. Provavelmente seria mais apropriado, admitiu, mas também seria menos interessante. Marina passou a noite inteira pensando no convite de Lucas. Deitada na cama estreita do apartamento de 2 cômodos que dividia com a mãe no bairro da Vila Madalena, ela olhava para o teto,
tentando entender o que estava acontecendo. O som da televisão vinha da sala, onde Dona Helena assistia à novela das 9. O único momento de descanso que se permitia entre os medicamentos e as consultas médicas. Marina, filha, você está bem? A voz suave de sua mãe a trouxe de volta à realidade. Você mal tocou no jantar. Estou bem, mãe. Só pensando no trabalho. Mentiu, ajeitando os travesseiros. Dona Helena apareceu na porta do quarto, apoiada na bengala que usava desde que a artrite havia se agravado. Mesmo com 56 anos e enfrentando problemas de saúde, mantinha um sorriso caloroso que sempre acalmava Marina. Trabalho que deixa minha filha acordada até essa hora não pode ser bom, observou, sentando-se na beirada da cama. Conta para a mamãe o que está acontecendo. Marina suspirou. Nunca conseguira esconder nada de sua mãe. O CEO da empresa me convidou para jantar amanhã. Diz que quer discutir melhorias para a empresa, mas eu não sei se é uma boa ideia. Dona Helena arqueou as sobrancelhas com interesse. É aquele rapaz bonito que você mencionou algumas vezes? Lucas, alguma coisa? Mãe, Marina corou. Eu nunca disse que ele era bonito. Não precisou. Toda vez que fala dele, sua voz muda. Dona Helena sorriu. E qual é o problema em jantar com ele? Ele é o dono da empresa, mãe. Eu sou apenas uma secretária. Além disso, não tenho roupa adequada para o tipo de restaurante que homens como ele frequentam. Marina Silva. Dona Helena segurou as mãos da filha com firmeza. Você não é apenas nada. Você é inteligente, trabalhadora e tem um coração enorme. Se esse homem teve a sabedoria de notar isso, então ele merece pelo menos uma oportunidade. E quanto à roupa? Amanhã, antes de ir trabalhar, passe na loja da Dona Carmen. Diga que é para mim e pegue aquele vestido azul marinho que ela separou na semana passada. Dava certinho em você. Marina olhou para a mãe com carinho e preocupação ao mesmo tempo. Mãe, não temos dinheiro para... Tenho algumas economias guardadas para uma ocasião especial. Dona Helena interrompeu. E acredito que esta é a ocasião. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório mais cedo que o habitual, tentando manter a mente ocupada com o trabalho. Havia decidido aceitar o convite de Lucas, mas ainda sentia um frio no estômago toda vez que pensava nisso. Por volta das 10 horas, Lucas apareceu em sua sala. Desta vez não havia confusão. Ele viera procurá-la especificamente. Bom dia, Marina, cumprimentou, notando que ela usava um blazer diferente do dia anterior. Espero que tenha pensado na minha proposta de ontem. Bom dia, Lucas. Ela respondeu, sentindo-se estranha ao usar o primeiro nome dele. Sim, eu aceito o convite. O sorriso que ele esboçou foi genuíno e transformou completamente sua expressão habitualmente séria. Excelente. Que tal nos encontrarmos às 8 horas no restaurante Família? Fica na rua Oscar Freire. Perfeito, Marina concordou, embora seu estômago tenha dado mais um nó ao ouvir o nome do famoso restaurante. Posso enviar meu motorista para buscá-la? Não, obrigada. Prefiro ir por conta própria. Recusou rapidamente, imaginando a reação dos vizinhos ao verem um carro de luxo parado em frente ao seu prédio simples. Lucas pareceu compreender a recusa sem questioná-la. Como preferir? Até às 8, então. O resto do dia passou em uma névoa de nervosismo e preparação. Marina saiu mais cedo do trabalho. Passou na loja da Dona Carmen para pegar o vestido, uma peça simples mas elegante que realçava sua silhueta de forma discreta, e voltou para casa para se arrumar. Às 7h45, estava na porta do restaurante Família, observando o movimento de carros caros, deixando clientes bem vestidos na entrada. Por um momento, pensou em dar meia volta e ir embora. Marina? Ela se virou e viu Lucas se aproximando. Usava um terno escuro sem gravata, o que o fazia parecer menos formal que no escritório. Seus olhos brilharam quando a viram. Você está deslumbrante, disse sinceramente. Obrigada, Marina respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. Ele ofereceu o braço e ela o aceitou hesitante. Juntos entraram no restaurante. O interior do restaurante Família era ainda mais impressionante que Marina havia imaginado. Luzes suaves criavam uma atmosfera íntima, e o aroma de ervas frescas e massas caseiras enchia o ar. O maître-d'hôtel cumprimentou Lucas pelo nome e os conduziu até uma mesa reservada em um canto discreto, longe dos outros clientes. Esta mesa
Tem uma vista linda, comentou Marina, tentando disfarçar o nervosismo enquanto observava o pequeno jardim iluminado visível através da janela. É a minha preferida, Lucas admitiu, afastando a cadeira para ela se sentar. Oferece privacidade para conversas importantes. Marina se perguntou quantas outras mulheres ele havia trazido ali para conversas importantes, mas afastou o pensamento. Não tinha direito de sentir ciúmes de alguém que mal conhecia. Obrigada, murmurou quando ele se sentou à sua frente. O garçom se aproximou e Lucas pediu uma garrafa de vinho tinto italiano. Marina raramente bebia, mas assentiu quando ele perguntou se estava tudo bem. Então, Lucas começou depois que foram servidos. Conte-me mais sobre sua perspectiva da empresa. Ontem você mencionou que vê muito do que passa por lá. Marina respirou fundo, decidindo ser honesta. Trabalho com documentação há 3 anos, então acabo vendo padrões que talvez passem despercebidos para quem está focado em departamentos específicos. Começou, ganhando confiança conforme falava. Por exemplo, há uma desconexão entre o que o departamento de compras adquire e o que realmente é usado nas obras. Como assim? Compramos materiais de qualidade premium para todos os projetos, mas em obras de baixo custo, seria possível usar alternativas que atendem às especificações técnicas por 40% do preço. Marina explicou, seus olhos se animando conforme entrava no assunto. A economia anual seria de aproximadamente 8 milhões de reais. Lucas se inclinou para a frente, genuinamente interessado. Continue. Também percebi que perdemos muitos contratos, porque nosso processo de orçamento demora 3 semanas. A concorrência entrega em 1 semana. Marina pausou para tomar um gole do vinho, sentindo-se mais relaxada. Se padronizássemos alguns processos e criássemos modelos base, poderíamos reduzir esse tempo pela metade. Você já pensou em soluções para isso? Na verdade, sim, Marina admitiu, corando ligeiramente. Nas horas vagas, às vezes faço anotações sobre possíveis melhorias. É meio que um hobby meu analisar processos. Lucas sorriu, e Marina notou como seus olhos escuros se tornavam calorosos quando ele estava genuinamente divertido. Hobby interessante. A maioria das pessoas prefere assistir séries ou ler romances. Ah, eu também faço isso. Marina riu. Mas depois de passar o dia inteiro vendo números e processos, minha mente continua trabalhando neles mesmo quando deveria estar relaxando. E o que você faz para relaxar de verdade? A pergunta a pegou de surpresa por sua natureza pessoal. Cozinho para minha mãe, respondeu sem pensar. É uma das poucas coisas que consegue desligar minha mente completamente. Fico focada nos temperos, no tempo de cozimento, nos aromas. Sua mãe mora com você? Sim, ela precisa de cuidados especiais. Marina hesitou, não querendo parecer que estava buscando simpatia. Tem artrite severa e algumas outras complicações de saúde. Eu sou tudo o que ela tem. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Deve ser difícil conciliar trabalho, faculdade e cuidar dela. Às vezes é desafiador, Marina admitiu. Mas ela sacrificou muito por mim quando eu era criança. Agora é a minha vez de retribuir. Como assim? Marina tomou outro gole do vinho, sentindo-se surpreendentemente confortável para compartilhar. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Minha mãe trabalhou como faxineira em 3 casas diferentes para conseguir me manter na escola. Nunca se casou novamente porque dizia que eu era sua prioridade. Marina sorriu com carinho. Ela merece ter alguém cuidando dela agora. Lucas observou Marina enquanto ela falava, notando a devoção genuína em sua voz e a força silenciosa que emanava dela. Era completamente diferente das mulheres com quem costumava se envolver. Mulheres de sua classe social que nunca haviam enfrentado verdadeiras dificuldades. E seus planos para o futuro? Perguntou. Terminar a faculdade, conseguir uma promoção, talvez um dia abrir minha própria empresa de consultoria administrativa. Marina enumerou, depois riu de si mesma. Sonhos grandes para alguém que ainda luta para pagar as contas no final do mês. Por que sonhos grandes seriam inadequados para você? A pergunta foi feita com seriedade, e Marina percebeu que ele realmente queria uma resposta. Porque pessoas como eu não costumam conseguir chegar lá, respondeu honestamente. Não temos contatos, não temos capital inicial, não temos a rede de relacionamentos necessária. Pessoas como você?
Pessoas que cresceram na periferia, que sustentam a família desde cedo, que fazem faculdade pública noturna. Marina gesticulou vagamente. Pessoas comuns. Lucas se inclinou para a frente novamente, seus olhos fixos nos dela. Marina, não há nada de comum em você. Em 3 anos trabalhando na mesma empresa, você é a primeira pessoa que me apresentou soluções concretas para problemas que eu nem sabia que existiam. O elogio a fez corar profundamente, e ela desviou o olhar para o jardim iluminado. Obrigada, murmurou. Estou falando sério, Lucas continuou. E tenho uma proposta para você. Marina ergueu os olhos, encontrando o olhar intenso de Lucas. O coração dela acelerou, mas desta vez não era apenas nervosismo. Havia uma expectativa que ela não conseguia definir. Que tipo de proposta? Perguntou, tentando manter a voz firme. Lucas girou a taça de vinho entre os dedos, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quero que você trabalhe diretamente comigo, como assistente executiva sênior, com foco em análise de processos e otimização operacional. Ele fez uma pausa. O salário seria 3 vezes o que você ganha atualmente, além de um plano de saúde completo, que cobriria sua mãe também. Marina ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. 3 vezes seu salário atual significaria não apenas estabilidade financeira, mas a possibilidade de proporcionar um tratamento melhor para a dona Helena. Eu não sei o que dizer, admitiu finalmente. Diga que vai aceitar. Lucas sorriu. Seria uma oportunidade para implementar essas ideias que você tem e para aprender aspectos da empresa que uma secretária do financeiro normalmente não teria acesso. Por que está fazendo isso? Marina perguntou diretamente. Não me conhece direito. Como sabe que posso corresponder às expectativas? Lucas pausou, considerando a resposta. Parte dele sabia que a decisão não era baseada apenas nas habilidades profissionais dela, mas não estava pronto para admitir isso nem para si mesmo. Instinto, respondeu finalmente. Em 15 anos construindo essa empresa, aprendi a reconhecer talento quando o vejo. E você tem algo que não se ensina na universidade: a capacidade de ver o todo enquanto presta atenção aos detalhes. Marina tomou um gole do vinho, ganhando tempo para pensar. Era uma oportunidade incrível, mas também sabia que trabalhar tão próxima de Lucas traria complicações que ia além do profissional. Haveria um período de experiência? Perguntou pragmaticamente. 90 dias. Tempo suficiente para ambos avaliarmos se é uma boa decisão. E se não der certo? Então você volta para sua posição anterior sem prejuízos, Lucas garantiu. Mas tenho certeza de que dará certo. A confiança na voz dele era contagiante. Marina sentiu uma onda de coragem que há muito tempo não experimentava. Quando começaria? Segunda-feira, se aceitar. Marina respirou fundo e estendeu a mão. Aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Lucas quando ele apertou a mão dela foi transformador. Por um momento, esqueceram onde estavam, perdidos no contato e na intensidade do momento. Excelente, Lucas disse, mas não soltou a mão dela imediatamente. Vamos celebrar com a sobremesa? Na verdade, Marina consultou discretamente o relógio. Preciso voltar para casa. Minha mãe toma medicação às 10 horas e eu sempre estou lá para isso. Lucas finalmente soltou a mão dela, mas Marina notou uma hesitação em seus olhos. Claro, deixe-me levá-la. Não é necessário... Marina, ele interrompeu gentilmente. Aceite a cortesia. É tarde e você é minha nova funcionária. Tenho interesse em garantir sua segurança. Ela assentiu, reconhecendo que seria inútil discutir. Além disso, parte dela não queria que a noite terminasse ainda. O carro de Lucas era exatamente o que Marina esperava. Um sedã preto luxuoso com interior de couro bege. Ela forneceu o endereço tentando não demonstrar vergonha do bairro simples onde morava. Durante o trajeto, mantiveram uma conversa leve sobre a cidade, o trânsito e planos para a semana seguinte. Marina percebeu que Lucas era um homem completamente diferente, longe do ambiente corporativo, mais relaxado, mais humano. Quando pararam em frente ao prédio de 3 andares onde Marina morava, ela notou Lucas observando o local sem julgamento. Apenas curiosidade. Obrigada pelo jantar e... pela oportunidade, disse pegando a bolsa. Marina, ele a chamou quando ela já estava com a mão na maçaneta. Posso fazer uma pergunta pessoal?
Ela se virou para encará-lo. Você tem namorado? A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento, ficaram se olhando em silêncio no interior do carro. Não, respondeu honestamente. E você? Não. Lucas sorriu. Boa noite, Marina. Até segunda-feira. Boa noite. Marina saiu do carro e subiu as escadas até o segundo andar, sentindo Lucas esperar até ela entrar no prédio para ir embora. Quando chegou ao apartamento, encontrou Dona Helena assistindo ao Jornal da Noite. Como foi o jantar, filha? Marina se sentou ao lado da mãe no sofá pequeno da sala, ainda processando tudo o que havia acontecido. Ele me ofereceu uma promoção, mãe, um cargo muito melhor, com um salário 3 vezes maior. Dona Helena desligou a televisão e se virou para a filha com atenção total. E você aceitou? Aceitei, Marina confirmou, um sorriso começando a se formar. Vou trabalhar diretamente com ele, analisando processos da empresa. Que maravilha! Dona Helena abraçou a filha. Eu sabia que esse homem era especial. Só homens inteligentes reconhecem o valor da minha filha. Marina riu, mas uma preocupação permanecia em sua mente. Mãe, ele perguntou se eu tenho namorado. É o que você respondeu. A verdade, que não tenho. Dona Helena estudou o rosto da filha com a sabedoria de quem havia vivido o suficiente para entender assuntos do coração. E você gostaria de ter? Com ele? Marina hesitou. Era uma pergunta que não havia se permitido fazer até aquele momento. Não sei se seria sensato. Ele é meu chefe agora. Filha. Dona Helena segurou as mãos de Marina. Às vezes o coração não liga para o que é sensato. A questão é, você sente algo por ele? Marina pensou no sorriso de Lucas, na forma como ele a olhava, na sensação de ser realmente vista e valorizada por alguém. Acho que sim, admitiu em voz baixa. Então deixe as coisas acontecerem naturalmente. Não force nada, mas também não tenha medo de viver. A segunda-feira chegou com uma chuva fina, que deixava São Paulo ainda mais cinzenta que o habitual. Marina acordou 1 hora mais cedo, escolheu cuidadosamente um conjunto sóbrio mas elegante, e chegou ao escritório com uma mistura de expectativa e nervosismo correndo pelas veias. Roberto a esperava na recepção do 36º andar, com um sorriso profissional. Bom dia, Marina. O Sr. Mendonça está te esperando para uma reunião de alinhamento. Sua nova sala fica ao lado do escritório dele. Minha sala? Repetiu, surpresa. Claro. Assistentes executivas sêniores têm sala própria, Roberto explicou, conduzindo-a pelo corredor. Aqui está. Marina entrou em uma sala espaçosa com uma vista parcial da cidade, mesa executiva de madeira escura, estantes embutidas e até mesmo um pequeno sofá para reuniões. Era 3 vezes maior que seu antigo espaço no 35º andar. É impressionante, murmurou. O Sr. Mendonça pediu para você se instalar e depois ir ao escritório dele em 15 minutos, Roberto informou antes de se retirar. Marina colocou sua bolsa sobre a mesa e ficou alguns minutos apenas observando o novo ambiente. Uma parte dela ainda não acreditava que aquilo estava realmente acontecendo. 15 minutos depois bateu na porta de Lucas. Entre, veio a voz dele do interior. Lucas estava ao telefone, mas acenou para que ela se sentasse. Marina observou como ele conduzia a conversa. Firme, mas respeitoso, direto ao ponto. Quando desligou, voltou toda a atenção para ela. Como está se sentindo na nova sala? Ainda assimilando, Marina admitiu. É muito generosa. Você vai precisar de espaço para os projetos que temos pela frente. Lucas se levantou e foi até um quadro branco na parede lateral. Quero começar com uma análise completa dos nossos processos de orçamento. Você mencionou que poderíamos reduzir o tempo pela metade. Sim, mas seria necessário reestruturar todo o fluxo de aprovações. Marina se aproximou do quadro. Posso mostrar? Lucas ofereceu uma caneta e Marina começou a desenhar um fluxograma simplificado. Atualmente, um orçamento passa por 7 etapas de aprovação, explicou desenhando caixas e setas. Mas 3 dessas etapas são redundantes. Se centralizarmos a aprovação técnica em uma única pessoa e automatizarmos as verificações de margem de lucro, cortamos o processo de 21 para 12 dias. Lucas observou o diagrama, fazendo perguntas específicas sobre cada etapa. Marina notou como ele conseguia captar rapidamente as implicações de cada mudança proposta. Quanto tempo você precisaria para implementar isso?
Se tivesse autoridade para coordenar com os outros departamentos, cerca de 6 semanas, Marina calculou. 2 semanas para mapear todos os processos atuais, 2 para desenvolver os novos fluxos e 2 para testes e ajustes. Você tem a autoridade, Lucas decidiu. A partir de hoje, todos os chefes de departamento sabem que você está trabalhando em um projeto prioritário meu. Eles darão total colaboração. Marina sentiu uma onda de empolgação misturada com responsabilidade. Sério? Completamente sério. Lucas sorriu. Marina, eu não a trouxe para cá para arquivar papéis. Quero que você transforme esta empresa. O restante da manhã passou rapidamente. Lucas apresentou Marina aos principais executivos, explicando seu novo papel e a autoridade que ela teria para solicitar informações e propor mudanças. Marina notou algumas expressões de surpresa, especialmente de executivos que a conheciam apenas como a secretária do financeiro, mas a presença de Lucas ao seu lado garantia respeito imediato. Durante o almoço, Marina desceu ao refeitório da empresa, onde costumava fazer suas refeições. Várias colegas se aproximaram, curiosas sobre sua promoção súbita. Marina, chamou Carla, uma das analistas do RH. É verdade que você vai trabalhar diretamente com o CEO? É verdade, confirmou Marina, sentando-se à mesa habitual. Como conseguiu isso? Perguntou Juliana, do departamento de compras, com um tom que Marina não conseguiu definir se era admiração ou inveja. Sorte, eu acho. Marina respondeu diplomaticamente. Estava no lugar certo na hora certa. Deve ter sido uma sorte muito especial, comentou Sandra, uma das secretárias mais antigas. Nunca vi o Sr. Mendonça promover alguém tão rapidamente. Marina percebeu o subtexto nas palavras e decidiu ser direta. Ele me ofereceu a oportunidade porque apresentei algumas ideias para melhorar os processos da empresa, explicou firmemente. Pretendo honrar a confiança que ele depositou em mim. A conversa mudou de rumo, mas Marina notou alguns olhares especulativos sendo trocados. Sabia que sua proximidade súbita com Lucas geraria comentários, mas decidiu focar no trabalho e deixar os resultados falarem por si. Quando voltou ao 36º andar, encontrou Lucas esperando pelo elevador. Como foi o almoço? Perguntou enquanto entravam juntos. Esclarecedor. Marina respondeu diplomaticamente. Acho que nossa situação profissional vai gerar alguns comentários. Lucas pressionou o botão do andar deles, considerando as palavras dela. Incomoda você? Não, desde que eu prove que mereço estar aqui pelo meu trabalho. Marina o encarou diretamente. E você? Se incomoda? O elevador parou e as portas se abriram, mas nenhum dos dois se moveu por um momento. Marina, Lucas disse finalmente, a única coisa que me incomodaria seria se você não conseguisse ser feliz aqui. Havia algo na forma como ele disse essas palavras que fez o coração de Marina acelerar. Enquanto caminhavam pelos corredores, ela se perguntou se estava imaginando a tensão que parecia crescer entre eles a cada conversa. O que ela não sabia era que Lucas estava se fazendo exatamente a mesma pergunta. 3 semanas se passaram desde que Marina assumiu sua nova posição, e ela havia se estabelecido em uma rotina produtiva. Chegava ao escritório às 7h30 da manhã, 1 hora antes de Lucas, para revisar relatórios e preparar reuniões. Descobriu que gostava desse momento de silêncio no andar executivo, quando podia organizar seus pensamentos antes do dia corrido começar. Naquela quinta-feira, estava concentrada analisando dados de produtividade quando ouviu passos no corredor. Ergueu os olhos e viu Lucas passando por sua porta, carregando 2 xícaras de café. Bom dia, ele cumprimentou, parando na entrada. Pensei que poderia precisar de combustível. Marina sorriu, aceitando uma das xícaras. Esse ritual havia começado na semana anterior, quando Lucas notou que ela sempre esquecia de tomar café durante as manhãs ocupadas. Obrigada. Você não precisa fazer isso todos os dias, disse, mas havia carinho em sua voz. Eu sei. Lucas se apoiou no batente da porta. Mas gosto de fazer. Havia uma intimidade crescente entre eles que transcendia o relacionamento profissional. Pequenos gestos como esse, conversas que se estendiam além do necessário, olhares que duravam alguns segundos a mais do que seria apropriado. Como está o projeto de otimização? Perguntou Lucas, entrando na sala e se sentando na cadeira em frente à mesa dela.
Melhor do que esperava. Marina virou o monitor para que ele pudesse ver a planilha. Conseguimos reduzir o tempo de orçamento de 21 para 13 dias. A meta de 12 dias será alcançada na próxima semana, quando o novo sistema automatizado entrar em funcionamento. Lucas se inclinou para ver melhor a tela, ficando próximo o suficiente para que Marina sentisse o aroma discreto de seu perfume. Impressionante, comentou, mas quando se virou para olhá-la, percebeu que ela estava mais próxima do que imaginara. Por um momento, ficaram imóveis, os olhos se encontrando. A tensão que vinha crescendo entre eles nas últimas semanas parecia palpável no ar. O telefone tocou, quebrando o momento. Marina atendeu rapidamente, agradecendo mentalmente pela interrupção que a salvou de fazer algo que poderia complicar tudo. Marina, era a voz preocupada de Dona Helena. Filha, você pode vir para casa? Estou me sentindo mal. Marina se levantou imediatamente, pânico transparecendo em seus olhos. Claro, mãe. Estou indo agora. Já ligou para o médico? Ainda não, mas acho que deveria. Dona Helena respondeu com voz fraca. Liga agora e diz que estamos indo para o pronto-socorro. Chego aí em 20 minutos. Marina desligou e se virou para Lucas, que havia percebido a urgência da situação. Preciso ir. Minha mãe está passando mal, explicou rapidamente pegando a bolsa. Vou com você. Lucas se levantou. Não é necessário. Marina, ele interrompeu firmemente. Não é uma sugestão. 10 minutos depois, estavam no carro de Lucas correndo pelas ruas de São Paulo em direção à Vila Madalena. Marina tentava ligar para Dona Helena, mas ninguém atendia. Ela deve ter ido direto para o hospital, murmurou, mais para si mesma que para Lucas. Qual hospital ela costuma ir? Hospital São Camilo, fica perto de casa. Lucas mudou de direção, dirigindo com habilidade pelo trânsito intenso. Marina notou como ele se mantinha calmo e focado, transmitindo uma tranquilidade que ela precisava naquele momento. Obrigada, disse baixinho, por estar fazendo isso. Não precisa agradecer, Lucas respondeu, lançando um olhar rápido para ela. É o que fazemos pelas pessoas que nos importamos. A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significado. Quando chegaram ao hospital, encontraram Dona Helena na sala de espera da emergência, pálida, mas consciente. Marina correu para abraçá-la. Mãe, como está se sentindo? Melhor agora que você chegou. Dona Helena sorriu fracamente, depois notou Lucas parado respeitosamente a alguns metros de distância. E quem é este rapaz bonito? Mãe, este é Lucas, meu... chefe. Marina hesitou na palavra. Lucas, esta é minha mãe, Helena. Lucas se aproximou e estendeu a mão com gentileza. É um prazer conhecê-la, Dona Helena. Ouvi muito sobre a senhora. Espero que coisas boas, Dona Helena respondeu, mas Marina notou como os olhos perspicazes de sua mãe avaliavam Lucas. Uma enfermeira se aproximou chamando Dona Helena para a consulta. Marina se levantou para acompanhá-la, mas a mãe fez um gesto para que ficasse. Fica aí conversando com o Lucas, filha. Eu volto logo. Quando ficaram sozinhos na sala de espera, Marina se sentou pesadamente em uma das cadeiras plásticas. Desculpe por ter trazido você até aqui, disse. Sei que tem coisas importantes para fazer. Marina. Lucas se sentou ao lado dela. Não há lugar no mundo onde eu preferiria estar agora. Ela o olhou, surpresa pela intensidade em sua voz. Por quê? Porque você está aqui, respondeu simplesmente. Antes que Marina pudesse responder, Dona Helena voltou acompanhada por um médico jovem. A pressão dela subiu bastante, mas já está controlada. O médico explicou para Marina. Vou prescrever um novo medicamento e quero vê-la na semana que vem. Por enquanto, repouso e nada de emoções fortes. Marina assentiu, aliviada, mas preocupada com o custo da nova medicação. Doutor, Lucas se dirigiu ao médico. A senhora Helena tem plano de saúde? Não, senhor, o médico respondeu. A partir de agora tem, Lucas afirmou. Sou Lucas Mendonça, CEO da Mendonça em Associados. Dona Helena está incluída no plano empresarial da minha funcionária. Por favor, providencie toda a medicação e acompanhamento necessários. Marina olhou para Lucas em choque. Ela sabia que o plano de saúde fazia parte de seu novo cargo, mas não esperava que ele tomasse a iniciativa de forma tão direta. Lucas, você não precisa... Já está decidido. Ele a interrompeu gentilmente.
Dona Helena observou a troca de olhares entre eles com um sorriso conhecedor. Marina, filha, disse quando saíam do hospital, acho que preciso falar com você. Saesassen, no caminho de volta para casa, Dona Helena insistiu que Lucas ficasse para o jantar, ignorando completamente os protestos educados dele sobre não querer incomodar. Marina conhecia sua mãe o suficiente para saber que não adiantaria discutir. Não aceito não como resposta, disse Dona Helena firmemente, enquanto Lucas estacionava em frente ao prédio. Depois de tudo que fez hoje, é o mínimo que posso fazer. O apartamento pequeno ficou ainda menor com a presença de Lucas, mas ele não demonstrou nenhum desconforto. Pelo contrário, elogiou sinceramente a decoração simples, mas aconchegante, e se ofereceu para ajudar na cozinha. Absolutamente não, Dona Helena declarou apontando para o sofá. Sentem-se ali e conversem. Marina, mostra as fotos de quando você era pequena. Mãe, Marina protestou corando. Eu adoraria ver. Lucas sorriu, claramente divertido com a situação. Marina suspirou, resignada, e trouxe um álbum de fotos antigo. Sentaram-se no sofá pequeno, necessariamente próximos, enquanto ela folheava as páginas. Esta sou eu aos 7 anos, no meu primeiro dia de escola. Mostrou uma foto de uma menina pequena com tranças e uniforme escolar, sorrindo desdentada para a câmera. Você era adorável, Lucas comentou, notando como o sorriso dela não havia mudado muito. E esta aqui foi quando ganhei o prêmio de melhor aluna da turma. Marina virou a página, mostrando uma foto onde segurava um certificado com orgulho. Sempre foi estudiosa, então, Lucas observou. Desde pequena, sempre dizia que ia estudar muito para dar uma vida melhor para a mãe. Dona Helena gritou da cozinha, claramente ouvindo a conversa. Marina revirou os olhos, mas Lucas notou a emoção genuína por trás do gesto. E conseguiu, ele disse baixinho, só para ela ouvir. Ainda não. Mas estou tentando. Marina. Lucas se virou para encará-la completamente. Você não percebe o quanto já conseguiu? Terminou o ensino médio com uma mãe sozinha. Está fazendo faculdade enquanto trabalha. Sustenta vocês duas e ainda encontra energia para se destacar profissionalmente. Isso não é comum. É extraordinário. A sinceridade em sua voz fez os olhos de Marina marejarem. Obrigada, murmurou. Às vezes é difícil ver as coisas dessa forma quando você está vivendo dia a dia. Eu entendo, Lucas assentiu. Também passei por dificuldades quando era mais jovem. Marina arqueou as sobrancelhas, surpresa. Sério? Meu pai faliu quando eu tinha 20 anos, Lucas explicou. Perdemos tudo. A casa, os carros, a empresa da família. Por 2 anos trabalhei em 3 empregos diferentes para ajudar meus pais e terminar a faculdade. Não sabia disso, Marina disse suavemente. Não é algo que costumo compartilhar, Lucas admitiu. Mas quero que você saiba que entendo o peso da responsabilidade que carrega e admiro sua força. Dona Helena apareceu na sala carregando uma bandeja com pratos. O jantar está servido. Espero que gostem de estrogonofe de frango. É o meu prato preferido da minha mãe, Marina explicou para Lucas. Eles se acomodaram na pequena mesa da sala e Dona Helena serviu porções generosas. Lucas experimentou e elogiou sinceramente o tempero. Dona Helena, isso está delicioso. Marina mencionou que você é excelente cozinheira, mas isso supera qualquer expectativa. Lisonjeiro, Dona Helena sorriu, mas Marina notou como ela se animou com o elogio. Marina herdou o talento. Ela cozinha ainda melhor que eu. Mãe, para! Marina protestou, mas estava claramente satisfeita. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Dona Helena contou histórias embaraçosas da infância de Marina, que revidou lembrando das tentativas mal-sucedidas da mãe de aprender a usar o computador. Lucas riu genuinamente, contribuindo com suas próprias histórias de desastres culinários quando morava sozinho. Marina observou como ele interagia com sua mãe, respeitoso, mas caloroso, interessado genuinamente no que ela tinha a dizer. Não havia condescendência ou pressa em ir embora. Quando terminaram de comer, Lucas insistiu em ajudar com a louça, ignorando os protestos de Dona Helena. Na minha casa, quem come ajuda a limpar, declarou, levando os pratos para a cozinha. Marina o acompanhou e trabalharam lado a lado lavando e secando a louça.
No espaço pequeno da cozinha, inevitavelmente se esbarravam ocasionalmente, criando momentos de tensão silenciosa. Obrigada, Marina disse quando terminaram. Por tudo. O hospital, o plano de saúde, jantar aqui. Você não precisava fazer nada disso. Marina, Lucas se virou para encará-la, e ela percebeu como estavam próximos no espaço apertado da cozinha. Quando você vai entender que eu faço essas coisas, porque quero fazer? Por que quer? Perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Lucas hesitou, lutando com palavras que sabia que mudariam tudo entre eles. Porque, começou, mas foi interrompido pela voz de Dona Helena da sala. Lucas, querido, pode vir aqui um minutinho? Eles se separaram rapidamente e Lucas foi até a sala. Marina ficou na cozinha, respirando fundo e tentando acalmar o coração disparado. Sente aqui comigo, Dona Helena pediu, dando tapinhas no sofá ao lado dela. Quando Lucas se sentou, ela o estudou com olhos experientes. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você gosta da minha filha? A pergunta direta o pegou de surpresa, mas Dona Helena claramente era uma mulher que não dava voltas. Sim, respondeu honestamente. Muito. E ela de você? Lucas sorriu ligeiramente. Espero que sim. Ela gosta, Dona Helena afirmou com certeza. Conheço minha filha. Ela nunca trouxe nenhum homem aqui e nunca vi ela olhar para alguém da forma como olha para você. Dona Helena, Lucas, ela o interrompeu gentilmente. Marina é tudo que tenho neste mundo. Ela sacrificou muito por mim, inclusive a possibilidade de ter relacionamentos sérios. Se você tem sentimentos por ela, precisa saber que ela vale a pena lutar por ela. Eu sei, Lucas respondeu com convicção. Mas também precisa saber que, se a machucar, terá que lidar comigo. Dona Helena sorriu, mas havia aço em seus olhos. Lucas sorriu de volta, respeitando completamente a franqueza dela. Entendo perfeitamente, e prometo que não pretendo machucá-la. Marina apareceu na sala, claramente curiosa sobre a conversa particular. Do que vocês estavam falando? Sobre você, Dona Helena respondeu sem hesitar. Estava dizendo ao Lucas como você é especial. Marina corou profundamente, lançando um olhar mortificado para Lucas. Mãe, é verdade, Lucas disse suavemente levantando-se. E agora preciso ir. Obrigado pelo jantar maravilhoso, Dona Helena. E obrigado por me deixar conhecer melhor vocês duas. Marina o acompanhou até a porta, enquanto Dona Helena se despediu do sofá com um aceno e um sorriso conhecedor. Obrigada novamente, Marina disse quando chegaram ao patamar. Posso fazer uma pergunta? Lucas parou antes de chamar o elevador. Claro. Você gostaria de sair comigo no sábado? Não para discutir trabalho, não como chefe e funcionária, como Lucas e Marina. O coração de Marina acelerou, mas desta vez ela não hesitou. Sim, respondeu. Eu gostaria muito. O sorriso que iluminou o rosto de Lucas valeu todos os nervos que ela sentia. Ótimo. Te busco às 14h? Perfeito. Quando o elevador chegou e Lucas entrou, eles se olharam até as portas se fecharem. Marina ficou no patamar por alguns minutos, sorrindo para si mesma, antes de voltar para o apartamento. Dona Helena a esperava com um sorriso triunfante. Então, quando é o encontro? Marina riu, sabendo que seria inútil fingir que não havia ouvido. Sábado à tarde. Perfeito. Dona Helena bateu palmas. Amanhã vamos escolher um vestido novo. Sábado chegou com um céu azul raro em São Paulo, como se a cidade estivesse conspirando para tornar o dia perfeito. Marina acordou às 8h, embora o encontro fosse apenas às 14h. Havia passado a sexta-feira inteira nervosa, mudando de ideia sobre o que vestir pelo menos 10 vezes. Dona Helena, que estava muito melhor desde o novo medicamento, assumiu o papel de consultora de estilo com entusiasmo. O vestido azul claro fica lindo em você, opinava da cama, observando Marina experimentar a quinta roupa da manhã. Realça seus olhos e é elegante sem ser formal demais. Você acha? Marina se virou no espelho, analisando criticamente a imagem. Não está muito simples? Filha, a simplicidade é a elegância. Dona Helena se levantou e foi até o guarda-roupa pequeno. Mas que tal esta blusa branca com a saia azul marinho? Fica mais moderna. Marina experimentou a combinação e sorriu. Era perfeita. Profissional o suficiente para não parecer que estava tentando demais, mas feminina e bonita. Esta é a certa, decidiu. Às 14h em ponto,
A campainha tocou. Marina sentiu o estômago dar um salto e foi abrir a porta, encontrando Lucas no corredor. Ele usava jeans escuros e uma camisa branca de manga comprida, mais casual do que ela jamais o havia visto. O resultado era devastadoramente atraente. Oi, cumprimentou sorrindo ao vê-la. Você está linda. Obrigada. Marina sentiu as bochechas esquentarem. Você também está diferente, mais relaxado. É sábado. Lucas sorriu. Até CEOs podem relaxar aos sábados. Dona Helena apareceu atrás de Marina. Lucas, que bom vê-lo novamente. Cuidem-se e divirtam-se. Prometo trazer sua filha de volta em segurança, Dona Helena. Lucas respondeu com uma mesura exagerada que fez ambas rirem. Para onde vamos? Marina perguntou quando entraram no elevador. É surpresa, Lucas respondeu misteriosamente. Mas posso garantir que é algo que nunca fizemos juntos. O carro dele estava estacionado na frente do prédio, mas desta vez Marina notou que não era o sedã executivo preto. Era um conversível azul marinho. Carro diferente, observou. Este é o meu carro pessoal, Lucas explicou abrindo a porta para ela. O outro é para trabalho. Hoje não estamos trabalhando. Eles saíram da Vila Madalena em direção ao centro da cidade, com música suave tocando no rádio e o vento brincando com os cabelos de Marina. Lucas dirigia com uma mão no volante e ocasionalmente olhava para ela, sorrindo ao vê-la relaxar gradualmente. Posso perguntar para onde estamos indo agora? Marina tentou novamente quando pararam em um semáforo. Mercado Municipal, Lucas revelou. Pensei que poderíamos fazer algo completamente diferente do nosso dia a dia. Marina o olhou surpresa. O mercado municipal era famoso pelos produtos frescos e comida de rua, muito longe dos restaurantes elegantes que ela imaginava que ele frequentava. Sério, sempre quis ir, mas nunca tive uma boa companhia, Lucas confessou. E você mencionou que gosta de cozinhar. Pensei que poderia ser interessante escolhermos ingredientes e depois cozinharmos juntos. A ideia era tão inesperada e ao mesmo tempo tão perfeita que Marina não conseguiu esconder a felicidade. Eu adoraria isso. O mercado municipal fervilhava de atividade, mesmo sendo sábado à tarde. Vendedores gritavam oferecendo seus produtos, o aroma de especiarias misturava-se com o cheiro de frutas frescas e uma mistura eclética de pessoas circulava pelos corredores apertados. Lucas segurava a mão de Marina para não se perderem na multidão, e ela se surpreendeu com como o toque dele parecia natural. Por onde começamos? Perguntou Lucas, claramente fora de seu elemento, mas obviamente se divertindo. Que tal fazermos um risoto? Marina sugeriu. É elegante, mas não muito complicado. Eles passaram a próxima hora percorrendo as bancas, com Marina ensinando Lucas a escolher o arroz arbóreo perfeito, negociar o preço do queijo parmesão e selecionar os melhores cogumelos. Ele se mostrou um aluno atento e interessado, fazendo perguntas sobre técnicas culinárias e observando atentamente cada explicação dela. Você realmente entende disso? Lucas comentou enquanto Marina examinava um tomate, verificando a firmeza e o aroma. Aprendi por necessidade, Marina explicou. Quando você tem um orçamento apertado, precisa saber como fazer pouco render muito e ainda ficar gostoso. E onde vamos cozinhar? Perguntou quando terminaram as compras. Meu apartamento, Lucas respondeu. Se não se incomodar, tenho uma cozinha que uso vergonhosamente pouco. 40 minutos depois, Marina entrava no apartamento de Lucas e tentava não demonstrar o choque. Ele morava em um penthouse com vista panorâmica da cidade, decorado com móveis modernos e obras de arte que ela reconheceu de revistas de decoração. É impressionante, disse, caminhando até a janela do living para admirar a vista. É grande demais para uma pessoa só, Lucas admitiu, colocando as sacolas de compras no balcão da cozinha. Mas a vista é incrível, especialmente ao pôr do sol. A cozinha era um sonho de qualquer chefe. Bancadas de mármore, eletrodomésticos de última geração e utensílios profissionais organizados com precisão militar. Você tem tudo isso e come fora todos os dias? Marina perguntou, passando a mão pela superfície lisa do fogão industrial. Vergonhoso, não é? Lucas riu. Minha ex-noiva decorou tudo. Ela era chefe e insistiu nos melhores equipamentos. Marina parou, processando a informação.
Ex-noiva? Lucas percebeu que havia mencionado algo que nunca compartilhara antes. Sim, terminamos há 2 anos, explicou, apoiando-se no balcão. Descobri que ela estava mais interessada no meu dinheiro do que em mim. Sinto muito, Marina disse sinceramente. Não sinta. Foi uma lição importante. Lucas a observou começar a organizar os ingredientes com movimentos eficientes. Me ensinou a valorizar a autenticidade. Marina entendeu o subtexto e sentiu uma onda de carinho por ele. Bem, disse amarrando o cabelo em um coque improvisado, que tal colocarmos essa cozinha para trabalhar? A próxima hora foi a mais divertida que Marina havia tido em muito tempo. Ela assumiu o comando, dirigindo Lucas através de cada etapa do risoto, enquanto ele seguia suas instruções com concentração cômica. Quando ele tentou mexer o arroz muito vigorosamente, ela pôs a mão sobre a dele para mostrar o movimento correto. Devagar e constante, instruiu consciente de como estavam próximos. O risoto não pode ser apressado. Entendi. Lucas murmurou, mas sua atenção claramente não estava no arroz. Quando finalmente se sentaram para comer na mesa da varanda, com a cidade iluminada se estendendo abaixo deles, Marina se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Ficou perfeito. Lucas elogiou, experimentando o risoto. Você fez a maior parte, Marina protestou. Sob sua supervisão especializada, ele sorriu. Definitivamente melhor que qualquer restaurante. Eles conversaram sobre tudo e nada, livros favoritos, filmes, sonhos de viagem, memórias de infância. Marina descobriu que Lucas tinha um senso de humor seco e inteligente, e que por trás da persona executiva havia um homem curioso e reflexivo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Lucas se levantou e estendeu a mão para ela. Quer ver o pôr do sol da cobertura? Marina aceitou a mão dele e foram até o terraço. A vista era ainda mais espetacular de lá. São Paulo se estendia em todas as direções, as luzes da cidade começando a piscar, enquanto o dia dava lugar à noite. É incrível. Marina suspirou apoiando-se na mureta. É, Lucas concordou, mas quando ela se virou, percebeu que ele estava olhando para ela, não para a vista. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e sentimentos não ditos. Marina, Lucas disse suavemente, dando um passo em direção a ela. Sim, posso te beijar? O coração dela disparou, mas desta vez não havia hesitação. Sim, sussurrou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas quando Marina respondeu, se aprofundou naturalmente. Quando finalmente se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando levemente ofegantes. Isso muda tudo, Marina murmurou. Espero que sim, Lucas respondeu, sorrindo. Isins. A segunda-feira trouxe uma realidade complexa que nenhum dos dois havia totalmente antecipado. Marina chegou ao escritório 1 hora mais cedo que o normal, esperando ter tempo para processar os sentimentos e estabelecer limites profissionais claros antes de ver Lucas novamente. Não funcionou. Assim que o viu entrando em seu escritório com 2 xícaras de café, continuando o ritual matinal como se nada tivesse mudado, seu coração acelerou exatamente como no sábado à noite. Bom dia, Lucas cumprimentou, mas havia uma ternura em sua voz que não existia antes. Bom dia, Marina respondeu, aceitando o café e tentando manter o tom profissional. Eles ficaram em silêncio por um momento, a lembrança do beijo pairando entre eles como uma presença quase física. Marina, Lucas começou fechando a porta do escritório dela. Precisamos conversar sobre como vamos lidar com isso no ambiente de trabalho. Concordo. Ela assentiu, aliviada por ele ter tomado a iniciativa de abordar o assunto. Não pode afetar nossa produtividade ou a percepção dos outros funcionários. Exato. Lucas se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Durante o horário comercial, somos puramente profissionais. Sem tratamento especial, sem demonstrações de afeto, sem nada que possa comprometer minha credibilidade aqui, Marina completou. Sua credibilidade já está estabelecida pelos seus resultados. Lucas corrigiu gentilmente. Mas entendo sua preocupação. Antes que pudessem continuar a conversa, Roberto apareceu na porta entreaberta. Senhor Mendonça, os executivos da construtora Millennium chegaram para a reunião das 9 horas. Já vou.
Lucas se levantou, depois se virou para Marina. Você pode participar desta reunião? Suas análises de otimização serão relevantes para a discussão. Marina assentiu profissionalmente. Claro, vou pegar os relatórios. A reunião transcorreu de forma impecável. Marina apresentou dados convincentes sobre redução de custos e otimização de processos, impressionando os executivos visitantes com sua precisão e conhecimento detalhado da operação. Lucas a observou com orgulho discreto, mas manteve uma postura estritamente profissional. Foi só quando Marina estava expondo uma proposta particularmente complexa que Lucas notou os olhares especulativos sendo trocados entre alguns dos executivos presentes. Um deles, Roberto Santana, CEO da Millennium, parecia especialmente interessado em Marina, e não apenas profissionalmente. Senhorita Silva, Roberto se dirigiu a Marina quando ela terminou a apresentação. Suas propostas são impressionantes. Vocês teriam interesse em nos consultar para a implementação de melhorias similares em nossa empresa? Marina olhou rapidamente para Lucas antes de responder. Seria uma decisão do Sr. Mendonça. Meu foco atual está nas operações internas. Que pena. Roberto sorriu de uma forma que Lucas imediatamente não gostou. Uma profissional do seu calibre certamente teria oportunidades excelentes no mercado. A reunião terminou com acordos produtivos, mas Lucas notou que Roberto pediu especificamente o cartão de Marina antes de partir. Interessante como ele demonstrou tanto interesse em suas qualificações, Lucas comentou quando ficaram sozinhos em seu escritório, tentando manter o tom neutro. Marina arqueou uma sobrancelha, detectando algo em sua voz. Ele é um empresário. Reconhece talento quando vê. É só isso? Perguntou Lucas antes de conseguir se controlar. Marina o estudou por um momento. Depois sorriu ligeiramente. Lucas Mendonça, você está com ciúmes? Ele parou, percebendo o que havia transparecido. Talvez, admitiu relutantemente. Durante o horário comercial, somos puramente profissionais. Marina repetiu as palavras dele com um tom divertido, sem demonstrações de ciúmes. Lucas riu, reconhecendo que havia sido pego. Touché, mas para registro, não gostei da forma como ele olhou para você. Anotado. Marina sorriu. Agora temos uma empresa para administrar. O restante da semana passou sem incidentes, mas Marina percebeu que manter a linha entre pessoal e profissional era mais desafiador do que havia antecipado. Pequenos momentos, quando suas mãos se tocavam passando documentos, quando Lucas sorria de uma forma especial só para ela, quando trabalhavam até tarde e ficavam sozinhos no andar, criavam uma tensão constante que era ao mesmo tempo deliciosa e frustrante. Na quinta-feira, Marina estava organizando arquivos quando Carla do RH apareceu em sua sala. Marina, posso falar com você? Claro, sente-se. Marina indicou a cadeira em frente à mesa. É sobre os comentários que estão circulando. Carla foi direta ao ponto. Sobre você e o Sr. Mendonça. O estômago de Marina se contraiu. Que tipo de comentários? Pessoas estão especulando sobre como você conseguiu a promoção tão rapidamente e sobre vocês trabalharem tão próximos. Carla hesitou. Marina, como sua amiga, preciso te avisar que algumas pessoas estão sugerindo que sua ascensão não foi baseada apenas no mérito. Marina sentiu uma onda de raiva e humilhação. E o que você acha? Eu te conheço há 3 anos. Sei que você é competente e trabalhadora. Carla respondeu firmemente, mas também sei que percepções podem ser tão prejudiciais quanto a realidade. Só queria que você soubesse. Depois que Carla saiu, Marina ficou sozinha em sua sala, processando a informação. Havia esperado que comentários surgissem, mas ouvir confirmação de que questionavam sua competência a machucou mais do que antecipara. Quando Lucas apareceu em sua porta 1 hora depois para discutir um projeto, ela estava visivelmente perturbada. O que aconteceu? Perguntou imediatamente, fechando a porta. Marina hesitou, mas decidiu ser direta. Carla me avisou que as pessoas estão comentando sobre nós, sugerindo que minha promoção não foi baseada no mérito. O rosto de Lucas se endureceu. Quem está dizendo isso? Não importa quem. Marina se levantou, caminhando até a janela. O que importa é que está acontecendo, e pode prejudicar tanto você quanto eu. Lucas se aproximou dela. Marina, você sabe que sua promoção foi completamente baseada em seu desempenho e suas ideias. Eu sei, você sabe, mas as pessoas vão pensar o que quiserem. Ela se virou para encará-lo.
Talvez devêssemos reconsiderar isso entre nós. Não. Lucas respondeu imediatamente. Não vamos deixar fofocas de escritório ditarem nossas vidas pessoais. Mas, Luca, Marina, ele segurou as mãos dela. Eu me importo demais com você para desistir por causa de comentários maldosos. A questão é, você sente o mesmo? Marina olhou nos olhos dele, vendo sinceridade e determinação. Sim, admitiu. Mas tenho medo das consequências. Então enfrentaremos juntos, Lucas decidiu. Mas primeiro vou deixar algumas coisas bem claras para certas pessoas nesta empresa. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele queria dizer, Lucas já havia saído de sua sala com uma expressão determinada que ela nunca havia visto antes. Lucas convocou uma reunião geral para todas as chefias de departamento na manhã seguinte. Marina soube da reunião através de Roberto, mas não foi convidada a participar, o que a deixou ainda mais ansiosa sobre o que Lucas pretendia fazer. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar o movimento incomum no andar executivo. Funcionários sussurravam pelos corredores, e ela captou alguns olhares curiosos direcionados à sua sala. Às 10h30 da manhã, Lucas retornou do auditório com uma expressão séria, mas satisfeita. Ele passou direto por sua sala sem parar, mas lhe dirigiu um aceno discreto que ela interpretou como um sinal de que tudo havia corrido bem. 15 minutos depois, Carla apareceu novamente em sua porta, desta vez com uma expressão de surpresa e admiração. Marina, você precisa saber o que acabou de acontecer na reunião, disse, fechando a porta atrás de si. O quê? Marina perguntou, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. O Sr. Mendonça fez uma apresentação sobre os resultados que você alcançou desde sua promoção. Carla se sentou claramente impressionada. Ele mostrou números específicos. A redução de tempo nos orçamentos, a economia de 8 milhões em materiais e 3 novos contratos que foram fechados graças às suas otimizações. Marina sentiu o coração acelerar. E depois? Ele disse que havia chegado ao conhecimento dele que algumas pessoas estavam questionando as qualificações de sua assistente executiva sênior, Carla continuou. E que qualquer funcionário que tivesse dúvidas sobre competência baseada em resultados concretos, talvez devesse reavaliar suas próprias contribuições para a empresa. Ele disse isso? Marina arregalou os olhos, palavra por palavra, e ainda acrescentou que a Mendonça em Associados é uma empresa que valoriza mérito e resultados, não fofocas e especulações. Carla sorriu. Foi magistral. Todo mundo ficou quieto, especialmente Sandra, que estava entre as que mais espalhavam comentários. Marina se sentiu aliviada e orgulhosa, mas também ligeiramente preocupada. Como as pessoas reagiram? Com respeito, quando você apresenta números como esses, não há o que questionar. Carla se levantou. Marina, sinceramente, acho que ele fez a coisa certa. Protegeu sua reputação profissional sem mencionar nada pessoal. Depois que Carla saiu, Marina ficou sozinha com seus pensamentos. Lucas havia defendido publicamente sua competência sem revelar nada sobre o relacionamento pessoal deles. Era exatamente o que precisava acontecer, mas também mostrava o quanto ele se importava com ela e sua carreira. Por volta do meio-dia, Lucas apareceu em sua sala. "Podemos almoçar juntos?" perguntou. "Há um lugar discreto perto daqui onde podemos conversar." Marina assentiu pegando a bolsa. Eles desceram em elevadores separados e se encontraram no estacionamento, mantendo a aparência de casualidade. O restaurante que Lucas escolheu era pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por moradores do bairro em vez de executivos. Eles se sentaram em uma mesa no fundo, longe de ouvidos curiosos. Soube da reunião. Marina começou assim que pediram. "Obrigada por esclarecer as coisas." "Não foi apenas esclarecimento", Lucas respondeu. "Foi a verdade. Seus resultados falam por si, Marina. Qualquer pessoa com senso mínimo pode ver isso. Ainda assim, obrigada. Sei que se expôs defendendo-me publicamente." "Não me expus." Lucas se inclinou para a frente. "Defendi uma funcionária excepcional. Faria o mesmo por qualquer pessoa em circunstâncias similares." Marina sorriu, reconhecendo a diplomacia na resposta, mas vendo a sinceridade em seus olhos. "E agora, como seguimos em frente?" "Continuamos fazendo nosso trabalho excepcionalmente bem", Lucas respondeu.
Deixamos nossos resultados profissionais falarem mais alto que qualquer especulação. E em nossa vida pessoal? Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Quero continuar conhecendo você melhor, Marina. Mas entendo se você preferir que sejamos mais cuidadosos. Marina considerou as opções. Podia escolher o caminho seguro, manter tudo estritamente profissional. Ou podia confiar no que sentia e no que via nos olhos de Lucas. Eu também quero continuar, decidiu. Mas talvez devêssemos ser mais discretos por enquanto. Deixar que as coisas se estabeleçam no trabalho. Concordo. Lucas assentiu. Nada de encontros durante a semana que possam ser observados. Finais de semana e ocasiões especiais, longe do ambiente corporativo. Parece sensato. Marina sorriu. E rigorosamente profissional no escritório. Rigorosamente. Lucas concordou, mas o sorriso em seus olhos sugeria que seria mais desafiador do que ambos imaginavam. Eles voltaram ao escritório separadamente, mas Marina se sentiu mais leve do que havia se sentido em dias. A situação não era perfeita, mas tinha um plano. E mais importante, Lucas havia demonstrado que estava disposto a proteger tanto sua reputação profissional quanto seu relacionamento pessoal. O restante da tarde passou tranquilamente, mas quando Marina estava se preparando para sair às 6 horas, Roberto apareceu com uma expressão preocupada. Marina, há um problema que precisa discutir com o Sr. Mendonça imediatamente, disse. É sobre o projeto de Recife. Que tipo de problema? Acabamos de receber uma ligação. Há irregularidades nas fundações de um dos prédios. A obra foi embargada. Marina sentiu o estômago afundar. O projeto de Recife era um dos maiores contratos da empresa, valendo mais de 50 milhões de reais. Onde está o Lucas? No escritório dele, tentando falar com os advogados. Roberto respondeu. Mas isso pode ser muito sério, Marina. Se houver mesmo irregularidades estruturais... Ela não esperou ele terminar a frase. Correu para o escritório de Lucas, encontrando-o ao telefone com uma expressão tensa que ela nunca havia visto. Quando ele desligou, se virou para ela com um olhar que misturava preocupação e determinação. Precisamos ir para Recife, hoje à noite. O que exatamente aconteceu? A fiscalização encontrou possíveis falhas estruturais em um dos prédios que estamos construindo. Se for confirmado, não é apenas uma questão financeira. Lucas explicou gravemente. É uma questão de segurança pública. E nossa reputação está em jogo. Marina entendeu imediatamente a gravidade da situação. Uma falha estrutural não apenas custaria dezenas de milhões em reparos e indenizações, mas poderia destruir completamente a credibilidade da empresa. O que precisa ser feito? Revisar todos os documentos do projeto, verificar se houve alguma alteração não autorizada nos materiais ou processos e coordenar com engenheiros independentes para uma avaliação completa. Lucas enumerou. Isso precisa ser feito rapidamente, antes que a história vaze para a imprensa. Quando saímos para Recife, Lucas a olhou com surpresa e gratidão. Você vem comigo? Claro, Marina respondeu sem hesitar. É isso que assistentes executivas fazem, não é? Resolvem crises junto com seus chefes. O sorriso que Lucas esboçou foi breve, mas cheio de afeição. Obrigado. O voo sai às 9 da noite. Você consegue estar pronta? Consigo. Marina assentiu. Só preciso passar em casa para pegar algumas coisas e explicar para minha mãe. Te busco em 1 hora? Perfeito. Enquanto Marina corria para casa para fazer as malas, uma parte dela reconhecia que esta crise seria um teste real para o relacionamento profissional e pessoal deles. Trabalhar sob pressão extrema, longe de São Paulo, com a reputação da empresa em jogo. Ela só esperava que fossem fortes o suficiente para enfrentar juntos o que os aguardava em Recife. O voo para Recife foi tenso, com Lucas e Marina trabalhando lado a lado, revisando documentos e fazendo ligações para coordenar a resposta à crise. Durante as 2 horas e meia de viagem, eles mantiveram um foco profissional absoluto. Mas Marina notou como Lucas ocasionalmente buscava sua opinião sobre estratégias complexas, tratando-a como uma verdadeira parceira na resolução do problema. Chegaram ao hotel por volta da meia-noite, exaustos, mas determinados a começar cedo na manhã seguinte. Lucas havia reservado suítes separadas no mesmo andar, mantendo a propriedade profissional mesmo na distância de São Paulo. 7 horas no lobby,
Perguntou quando se despediram no corredor. Estarei lá, Marina confirmou. Amanhã trouxe revelações perturbadoras. No canteiro de obras, acompanhados por engenheiros independentes e representantes da fiscalização, descobriram que um dos supervisores havia autorizado o uso de uma marca inferior de cimento para economizar custos, sem comunicar a mudança à direção da empresa. Isso é inaceitável. Lucas disse ao supervisor, sua voz controlada, mas claramente furiosa. Vocês comprometeram a segurança de centenas de famílias para economizar alguns milhares de reais. Marina observou como ele lidava com a situação. Firme, mas justo. Focado em soluções em vez de apenas culpar. Eles passaram o dia coordenando testes estruturais, negociando com autoridades locais e desenvolvendo um plano de ação para remediar o problema. Foi apenas no final da tarde, quando finalmente voltaram ao hotel, que a tensão entre eles começou a quebrar. Precisamos de uma avaliação completa de todos os prédios construídos nos últimos 2 anos, Marina disse, colapsando em uma poltrona do lobby. Para garantir que isso não aconteceu em outras obras. Já pedi para Roberto organizar as equipes de auditoria. Lucas se sentou ao lado dela. Marina, você foi incrível hoje. Não sei como teria lidado com tudo isso sozinho. Ela o olhou, notando pela primeira vez como ele parecia cansado e preocupado. É para isso que estou aqui, respondeu suavemente. Somos uma equipe. Somos. Ele concordou, e algo na forma como disse essas palavras fez o coração de Marina acelerar. Lucas, ela começou, mas foi interrompida pelo telefone dele tocando. Era Roberto, com atualizações de São Paulo. A conversa durou 20 minutos, e quando Lucas desligou, sua expressão estava mais aliviada. As auditorias preliminares dos outros projetos não encontraram problemas similares, reportou. Parece que foi um caso isolado em Recife. Que alívio, Marina suspirou. E o reparo aqui? Custoso, mas viável. Vamos demolir e reconstruir as partes afetadas. Levará 6 meses e cerca de 15 milhões. Mas é a coisa certa a fazer. Marina admirou como ele não hesitou em escolher a opção mais cara, mas mais segura. Você sabia que poderia ter tentado esconder o problema? Comentou. Muitas empresas tentariam abafar algo assim. É viver com medo constante de que alguém se machucasse? Lucas balançou a cabeça. Nunca. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Essa declaração de princípios fez Marina se apaixonar um pouco mais por ele. Jantar? Lucas perguntou. Acho que merecemos uma refeição decente depois deste dia. Eles encontraram um restaurante pequeno e autêntico no centro histórico de Recife, longe dos hotéis de negócios e dos olhares curiosos. Pela primeira vez em dias, puderam relaxar completamente. Sabe, Marina disse, experimentando a moqueca de peixe. Quando aceitei sua proposta de trabalho, nunca imaginei que estaria viajando para resolver crises empresariais. E se arrependeu? Lucas perguntou, meio brincando, meio sério. Nem um pouco, ela respondeu honestamente. É desafiador, é estressante às vezes, mas também é empolgante. Sinto que estou realmente fazendo diferença. Está fazendo, Lucas confirmou. Marina, hoje você demonstrou um nível de competência e liderança que muitos executivos sêniores não possuem. Estou pensando em lhe oferecer uma nova posição. Marina arqueou as sobrancelhas, curiosa. Que tipo de posição? Diretora de operações, Lucas revelou, supervisionando todos os aspectos de otimização e qualidade da empresa, com autonomia total e uma equipe própria. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude da oferta. Lucas, isso seria incrível, disse finalmente. Mas tenho que perguntar, você está oferecendo isso por causa do meu trabalho ou por causa do que há entre nós? Exclusivamente por causa do seu trabalho, ele respondeu sem hesitação. Marina, se fôssemos apenas colegas, você ainda receberia esta oferta. Seus resultados falam por si. E quanto ao que há entre nós? Perguntou suavemente. Lucas estendeu a mão sobre a mesa e ela a aceitou. Quanto a isso, ele sorriu. Estou apaixonado por você. E espero que você sinta algo parecido por mim. O coração de Marina disparou. Mesmo esperando por essas palavras, ouvi-las ainda a surpreendeu. Sinto, admitiu. Mais do que deveria, considerando o pouco tempo que nos conhecemos realmente. Então vamos fazer funcionar, Lucas decidiu. Como profissionais e como casal. Não será fácil,
Mas nada que valha a pena é fácil. E quando voltarmos para São Paulo, anunciaremos sua promoção primeiro, deixaremos que se estabeleça. E depois, gradualmente, vamos deixar claro que há algo entre nós. Lucas planejou. Sem esconder, mas também sem provocar desnecessariamente. Marina assentiu, sentindo-se finalmente em paz com a situação. Uma última pergunta, disse. E minha mãe? Você sabe que ela faz parte do pacote, certo? Lucas riu, lembrando-se da conversa franca com Dona Helena. Marina, sua mãe já me deu sua aprovação. E eu a adoro. Se um dia chegarmos ao ponto de morar juntos, ela será muito bem-vinda. Um dia chegarmos ao ponto de morar juntos? Marina repetiu, divertida. Que presunçoso. Esperançoso. Lucas corrigiu, trazendo a mão dela aos lábios para um beijo suave. Muito esperançoso. Quando voltaram para São Paulo no dia seguinte, foi como se tivessem passado por um teste de fogo, que os fortaleceu tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Marina assumiu sua nova posição como diretora de operações com confiança, e gradualmente suas colegas passaram a respeitá-la não apenas pelos resultados, mas pela forma madura como lidava com responsabilidades crescentes. 6 meses depois, quando Lucas e Marina apareceram juntos na festa de fim de ano da empresa, ninguém ficou surpreso. Sua competência profissional estava bem estabelecida e a forma respeitosa como conduziam o relacionamento havia conquistado até os mais céticos. Dona Helena, que havia sido convidada especial para a festa, observava a filha dançar com Lucas com um sorriso de profunda satisfação. Ela merece ser feliz, comentou para Roberto, que estava conversando com ela. E ele também, Roberto respondeu, observando como Lucas sorria de uma forma que nunca havia visto em todos os anos, trabalhando para ele. Eles se completam. Na pista de dança, Marina e Lucas conversavam baixinho, alheios à festa ao redor. Feliz? Perguntou Lucas. Mais do que imaginei que fosse possível. Marina respondeu honestamente. Então prepare-se, Lucas sussurrou no ouvido dela, porque isso é apenas o começo. E quando ela olhou nos olhos dele, vendo amor, respeito e a promessa de um futuro construído juntos, Marina soube que algumas das melhores coisas da vida realmente começavam com os enganos mais inesperados.